Olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Nós vamos, nesse breve vídeo, abordar um assunto que é referente à importância de estarmos despertos, vigilantes, atentos. Jesus deu esse alerta, diversas vezes no período em que ele esteve efetuando plenamente o seu ministério, principalmente em Mateus capítulo 24, onde ele deu diversos indícios, diversas profecias relacionadas ao tempo do fim e do seu retorno. E dentre muitas das suas advertências, estava ali contida a importância de sermos vigilantes. Mateus 24, por exemplo, do versículo 34 em diante, ele mencionou que quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, apenas o Pai. Portanto, mantende-vos despertos, mantende-vos vigilantes. E aí encontrou diversas ilustrações para poder nos ajudar a vermos a importância de estarmos vigilantes. A Bíblia fala, por exemplo, aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que fala assim: mantenha os vossos sentidos, sede vigilantes, vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Então a Bíblia aponta aqui para o domínio espiritual. Embora exista, a gente entende e respeita, que existem muitas pessoas que não acreditam na inspiração da Bíblia, que a Bíblia é apenas um livro escrito por homens, com as suas ideias, e não é um livro de procedência divina, que não existe um ser inteligente que criou o universo e a vida, como nós conhecemos. Para aqueles que creem, como eu creio, na Bíblia como sendo a palavra de Deus, creio na existência de um Criador, e creio também que existem seres espirituais que decidiram continuar obedecendo ao Criador, e existem seres espirituais que decidiram não mais o obedecer. E esses são chamados de demônios, a liderança desse grupo de seres espirituais. O líder principal é chamado de Satanás, quer dizer o opositor, o principal opositor, e diabo, que quer dizer caluniador, o principal caluniador referente ao Criador e o seu propósito. Então a Bíblia fala que o diabo anda como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então o leão, naturalmente, aqueles que conhecem um pouco da vida selvagem, que a gente vê no Animal Planet, no National Geographic, antigamente tinha um Mundo Animal que passava, depois da sessão da tarde. Eu sempre gostei muito de ver sobre a vida selvagem dos animais. E o leão é chamado rei da floresta por vários motivos, mas o rugido dele, que é o ponto aqui que a gente quer destacar, que serve para vários propósitos. Ele geralmente emite alguns rugidos que podem ser ouvidos até 8 km de distância, e isso em si já emite um sinal sonoro de que todo aquele território ali é faz parte do seu reinado, e aí espanta os seus oponentes, principalmente os leões jovens, que são chamados leões nômades, que vivem em terra de ninguém, procurando invadir algum território para que eles possam dominar e assumir o trono. Outras vezes ele fica emitindo rugidos mais leves, simplesmente para mostrar que ele está ali, está na área. As fêmeas ouvem o seu rugido, ficam sob o seu comando, geralmente elas caçam, e o leão vai lá e se aproveita da caça delas. Às vezes o leão caça também, mas geralmente quem caça são as leoas, para o rei. E ele emite então esses rugidos que causam espanto, confusão. Às vezes o rugido se propaga no ar. As presas, geralmente as zebras, os gnus, não conseguem entender direito de onde está vindo, de qual direção, porque é muito longe. E aí eles ficam um pouco dispersos e atordoados. Facilmente o leão consegue então criar emboscadas para os capturar. Satanás age assim, cria situações no mundo que ele domina. A Bíblia fala em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo está sob o poder do iníquo. E 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que Satanás é o Deus desse sistema, é o Deus deste mundo. Ele domina o mundo, ele é o governante desse mundo. E, inclusive ele ofereceu todos os reinos para Jesus. Se você se curvar diante de mim, eu te ofereço, porque me foram dados. Ele diz em Lucas, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 10, e Lucas capítulo 4 também,
que é paralelo, em Lucas ele menciona que foi dado a ele, ou seja, foi entregue a ele a oportunidade de governar, já que ele questiona o governo de Deus, ele tem a oportunidade de governar e quem sabe mostrar ser um bom governante. Mas aí você vê o mundo que nós vivemos, quais têm sido os frutos do governo, do domínio desses seres espirituais iníquos que decidiram desafiar o Criador. Não podemos afirmar quais foram as alegações deles no domínio espiritual. A Bíblia fala de alguns confrontos, como no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, onde eles questionam, né, a forma como os que adoram a Deus são tratados, etc. e tal. E aí esses questionamentos nos levam a crer que em algum momento ele teve a oportunidade então de mostrar que ele pode ser um governante melhor e que a humanidade pode viver sem a interferência do Criador. Aqueles que preferem viver sozinhos, livres, sem ter que prestar contas a um ser supremo. Naturalmente, no meio da humanidade tem aqueles que decidem seguir o que a Bíblia ensina e seguir a Deus, servi-lo. E esses, óbvio, são alvos, então, do inimigo principal. É assim que a Bíblia mostra, né, de uma forma razoável, que estamos explicando aqui, não estamos sendo dogmáticos, pode não ser desse jeito exatamente, você pode entender diferente, todos são livres para ter a sua opinião sobre esse assunto. Estou passando aqui como é que eu analiso quando eu leio. Então, como nós podemos nos manter atentos, manter os nossos sentidos, já que existe um inimigo que nós não podemos ver, mais poderoso, que se esconde no meio do mato de forma camuflada, fica invisível aos nossos olhos. Como nós podemos nos proteger? Mantendo os nossos sentidos. Como é que os animais na savana se protegem? Eles ficam atentos, já percebeu? As impalas, os antílopes, em geral, que tem aquelas orelhas mais avantajadas, ficam captando. Enquanto ali estão na campina comendo, né, a grama, o mato, os vegetais, de vez em quando sempre tem um que está atento, observando, ouvindo, tentando captar todos os ruídos. Qualquer matinho que é amassado, qualquer galho seco que é quebrado, é um indício de que um predador se aproxima. Então nós precisamos estar atentos ao quê? 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 a 21 fala que nós temos a palavra profética mais assegurada. A Bíblia é um livro de profecias. Diversas profecias citadas lá nos livros de Isaías, muitos outros se cumpriram em Jesus, outras se cumpriram com a queda de Babilônia, se cumpriram com a destruição do templo de Jerusalém. Muitas profecias ainda não se cumpriram. Então nós precisamos ter percepção, observar o cenário mundial, sem ser, claro, dogmáticos, também sem ser fanáticos, sermos pessoas, que se diz, paranoicas, mas precisamos estar com o olhar atento, vendo, né, o andar da carruagem, percebendo que a coisa está se desenvolvendo de um jeito que está se enquadrando dentro do cenário que Jesus descreveu para o tempo do fim, para o seu retorno. Em especial o amor da maioria se esfriando cada vez mais. Ele disse isso em Mateus capítulo 24, versículo 12, né? Por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As boas novas do reino seriam pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E então viria o fim. E essa divulgação tem sido feita de forma massiva. Diversos grupos religiosos que se autodenominam cristãos têm levado a mensagem da Bíblia, dos evangelhos, à sua maneira, para diversos territórios, para diversos lugares, missões evangélicas, missões de pregação, missionários estão pregando em vários territórios, a mensagem está sendo divulgada por diversos grupos religiosos no mundo todo. 2 de Pedro capítulo 3, versículos do 11 ao 13, fala que ao passo que nós meditamos e observamos, nós temos de ter em mente a aproximação do retorno de Cristo, do dia do Senhor, né, citado lá. Isso não significa tentar descobrir dia e hora, tentar estabelecer datas, tentar fazer cronogramas. Se passou tantos dias desde que Jesus morreu até a queda de Jerusalém, então a gente fizer um cálculo assim, multiplicar por tal e elevar a pi. Nada disso, né? A Bíblia não incentiva nada sobre isso. Incentiva a estarmos sempre vigilantes, como se o amo fosse chegar a qualquer momento. É isso que significa estar vigilante. A pessoa que precisa saber da data e da hora exata,
geralmente, quando ela sabe a data e a hora exata, ela fica folgada, porque ela tem tempo, ela sabe o dia, então ela pode fazer o que quiser, quando estiver chegando mais pertinho, aí ela se arruma, se ajusta. Ela não vive de forma vigilante, não vive de forma digna, ela vive do jeito que quer, e depois tenta, né, camufladamente, se ajustar. Igual aqueles jovens, naqueles filmes americanos, né, quando os pais vão viajar, e aí os filhos vão e fazem aquelas festanças, e aí o pai vai e de repente liga e antecipa a sua chegada e fala assim, ó, eu ia chegar no domingo, mas eu vou chegar hoje, sexta-feira. E aí eles têm que correr, arrumar a casa, pintar, tirar bagunça, fazer tudo. Por quê? Porque os pais proibiram eles de fazer festas, de se comportar, manter tudo na ordem. Ou seja, eles foram desrespeitosos e agora estão tentando camuflar. É mais ou menos isso, né? Então quando Jesus fala que quanto àquele dia, aquela hora nós não sabemos, é porque nós precisamos estar vivendo de forma digna sempre. Vigilantes, o tempo todo, em sentido espiritual. Manter os sentidos, diz Lucas 12, versículo 40, né? Prestar atenção a nós mesmos, diz Lucas 21, versículo 34. O texto fala então para nós assim, ó, prestem atenção a vós mesmos para que os vossos corações nunca fiquem sobrecarregados com o excesso no comer, com a imoderação no beber, com as ansiedades da vida, e aquele dia sobrevenha sobre vós instantaneamente. Então nós precisamos prestar atenção na nossa forma de viver. Isso não significa viver de uma forma reclusa, de um modo fanático, né? Assim, como uma asceta, como uma pessoa reclusa do mundo social. Não precisa isso. Jesus era uma pessoa que era vigilante, estava atento, tinha os seus afazeres espirituais, mas também era uma pessoa sociável. Estava lá nas refeições, nos banquetes, nas festas, com as pessoas, normalmente. Você não precisa ser um estraga-prazeres, um ranzinza, um carrancudo, um zangão dos 7 anões, né? Não tem o zangado? Não precisa ser assim, né? Uma pessoa infeliz, retraída. Não, nós podemos ser pessoas felizes, alegres. A Bíblia não está falando aqui para você não comer, não sentir prazer não comer, não sentir prazer no beber, não sentir a ansiedade da vida. As ansiedades da vida são necessárias. Se você não for uma pessoa que tem ansiedade, você é uma pessoa fria, um robô, sem sentimentos. Então nós precisamos dessas coisas que significam vida. Nós fomos criados para ter sentido, para ter sentimentos, para usufruir o bom da vida, comer e beber e se alegrar. Mas isso com moderação. É disso que o texto está falando aqui. Porque é uma pessoa que fica imoderada, que vive para isso. Ela não usufrui disso, ela vive para isso, ela perde o sentido, inverte os valores. Ela tem algum pouquinho de responsabilidade, talvez, em algum momento, mas a vida dela é uma farra. Ao contrário disso, uma vida equilibrada é uma vida que cuida das coisas essenciais primeiro e usufrui do lazer com louvor, com gratificação, com satisfação, porque ela tem as coisas necessárias, essenciais, nos seus devidos lugares. E aí ela consegue usufruir o prazer com responsabilidade. Ela tem as ansiedades da vida que são essenciais, são necessárias para que nós tenhamos responsabilidade. Precisamos correr atrás do nosso ganha-pão, do nosso alimento, do sustento, da nossa educação, do nosso trabalho, cuidar dos nossos filhos, do nosso lar, da nossa saúde. Tudo com equilíbrio, tudo dentro dos limites, sem fanatismo, sem relaxamento, sem sermos negligentes, mas também sem sermos fanáticos, exagerados. Tudo isso de forma equilibrada, para que não percamos os sentidos. Entendeu? Os sentidos em sentido, né? Não apenas em sentido espiritual. No dia a dia, uma pessoa que vive na farra, que não tem responsabilidade, geralmente perde a hora do emprego, do trabalho, ou vai trabalhar e não consegue trabalhar com qualidade, porque está sob efeito, não dormiu bem, estava na farra, bebeu demais, ainda está sob o efeito, está lá na ressaca. Ou seja, uma pessoa que não tem ansiedade, não tem controle, é um perdulário, gasta, não tem controle financeiro, vive endividado, vive correndo atrás do vento. Então todos esses conselhos aqui são muito benéficos e são práticos, são úteis, necessários para a nossa vida, não só em sentido espiritual, para o nosso dia a dia. Então vale a pena seguir, né? São conselhos grátis que a Bíblia nos dá. Você não precisa ser cristão, não precisa acreditar na Bíblia nem nada para saber que é importante nós sermos pessoas equilibradas. Entendeu?
Então vale a pena seguir. Então é importante termos atenção a todo o nosso modo de viver, mas sem fanatismo. Colossenses 4:5 fala para nós termos sabedoria para com os de fora, para com aqueles que talvez não creiam na Bíblia, não queiram seguir a Jesus, não acreditam que existe um Deus. Nós precisamos ter sabedoria para lidarmos com os nossos parentes que não são cristãos, respeitar as suas crenças ou a sua não crença, o fato deles não crerem em ninguém, ou aqueles que são da nossa família e que servem em seitas de controle mental, que talvez nos distratem, talvez nos maltratem, nos discriminem, porque nós decidimos não seguir uma liderança de homens, mas seguir apenas a Cristo. Então nós precisamos, como diz Colossenses 4:5, ter sabedoria, ter equilíbrio, empatia, procurar entender por que essas pessoas agem dessas formas, né? Temos respeito, assim como Jesus amou os seus discípulos até o fim, diz João 13, versículo 1, Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Nós precisamos demonstrar amor até o fim pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas pessoas de um modo geral, independente delas concordarem com as nossas crenças ou não. Respeitar. E dessa forma estarmos atentos para não sermos enlaçados com os engodos que o inimigo, no sentido espiritual, que domina o mundo, coloca para distrair as pessoas, manter as pessoas entorpecidas, como aquelas pessoas que usam aqueles, como é que se diz, psicotrópicos, né? Drogas, medicações psicotrópicas, que fazem as pessoas perderem o sentido, ficarem anestesiadas sob o efeito do álcool, do tabaco, de outro tipo de produtos químicos que utilizem. As pessoas ficam entorpecidas ali, entretidas, é muito entretenimento, é muita coisa para distrair, muitos acessórios eletrônicos, muitas coisas para correr atrás. E aí a gente vai acabando esquecendo das coisas essenciais, acabamos não prestando atenção ao cumprimento profético do que está acontecendo no cenário mundial. Acabamos sendo levados como que gados, levados ao abate. E aí a multidão vai fácil, sendo enganada, distraída, e aí acaba, naturalmente, como que por osmose, se comportando como todos os outros, porque a nossa tendência é essa, seguir a multidão, e acabamos perdendo de vista a aproximação da vinda do Senhor, do nosso Rei, que em breve, ele prometeu, Mateus capítulo 25, que ele virá em breve, e se aproxima, para aqueles que creem, está próxima, o próximo retorno, não podemos dizer assim quão próximo, mas todos os indícios bíblicos mostram que as profecias realmente estão se desenvolvendo, estão se cumprindo, e aí o que nós temos que fazer é continuar atentos, continuar despertos, não importa se o próximo aqui significa 10 anos, 15 anos, 1000 anos, não vivemos em função dessa data. Gostaria muito que fosse hoje, que ele viesse e cumprisse todos os procedimentos que o Rei designado, Jesus Cristo, está designado a desenvolver. Queria muito que fosse hoje. Mas se não for hoje, for amanhã, for daqui a 10 anos, for daqui a 15 anos, for depois que eu morrer, o que eu posso fazer? Está fora do meu controle isso. O que eu posso fazer e devo, segundo a Bíblia, é manter os meus sentidos. E é essa a orientação dada aqui, através desse vídeo, é que nós mantenhamos os nossos sentidos, mantenhamos-nos despertos em sentido espiritual, cumprindo tudo aquilo que o Rei designado, Jesus Cristo, nos designou. Eu quero agradecer a você pela atenção que você deu a essa breve palestra. Agradeço muito. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.